Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 19, Marcos 14, 37 e 38. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava passando os últimos momentos do seu ministério terreno. Ele havia, na quinta-feira à noite, havia estabelecido a ceia. Logo depois da ceia, ele se retira para o Monte das Oliveiras. Era um monte que ele normalmente ia para buscar um refúgio para oração. E ele estava num jardim chamado Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras. O nome Getsemane significa lagar de óleo. Provavelmente, este jardim, este local possuía um jardim, e que é chamado Getsemane porque era este lagar. Como era o Monte das Oliveiras, ali deveria ter um olival, e o proprietário ele usava aquele local para preparar o seu óleo e seu azeite. E foi nesse lugar, que deveria ser um lugar tranquilo, foi nesse lugar que aconteceu o primeiro episódio da crucificação de Jesus. Mas Jesus, ele leva 3 dos seus discípulos, sempre os 3 que estavam mais perto dele. E em determinado momento ele deixa também os 3 e vai sozinho para orar. Esse foi o momento talvez mais sofrido na vida de Jesus. Porque ele sabia que a cruz estava próxima e ele sabia que o sofrimento seria grande. Então ele já estava sofrendo todas as consequências da cruz. E não era só a dor que ele iria sentir, a dor física, mas a dor moral, as pessoas escarnecendo dele, cuspindo no rosto dele, e a dor de levar sobre si o pecado de toda a humanidade, tanto aqueles que viveram antes dele, como os que estavam vivendo no momento que ele vivia, como nós que vivemos depois. Então era um momento mais difícil da vida de Jesus. E ele então foi orar sozinho. E quando volta, ele encontra os discípulos dormindo. Mas o que me chama a atenção é esse texto que todos nós conhecemos, mas ainda dificilmente nós paramos para pensar nele. Quando Jesus declara: o Espírito, na verdade, está pronto. Qual o Espírito que estava pronto? Era o de Jesus. Porque os discípulos ainda não tinham sido revestidos do poder do Espírito Santo. Os discípulos ainda não estavam prontos espiritualmente. Tanto é que, horas antes, Pedro nega Jesus. E não apenas Pedro, mas o texto vai dizer que todos os discípulos abandonaram Jesus. Então,
era um momento muito difícil e os discípulos ainda não estavam prontos, não estavam preparados. Então, quando Jesus disse, o Espírito está pronto, eu creio plenamente que Jesus está falando dele. Ele estava pronto, mas estava sofrendo muito, porque a carne estava sofrendo. E quando eu leio esse texto, quando eu penso na crucificação de Jesus, quando eu olho tudo que Jesus sofreu por causa de mim e por causa de você, eu não posso deixar de reconhecer a grandeza da ação de Jesus em se permitir sofrer tanto por pessoas que não mereciam esse sofrimento. E hoje, nós olhamos para as pessoas pelos méritos dela, ou méritos delas, porque achamos que algumas não merecem a nossa atenção. Nós não merecíamos a morte de Jesus, mas ele morreu por nós. E não fosse essa morte, todos nós estaríamos condenados a passar a toda a nossa eternidade no sofrimento. Mas porque ele se permitiu sofrer tanto, eu preciso entender, aceitar e conseguir, através dele, garantir a minha vida na glória celestial. Que esta sexta-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.